conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Eu, Estevão Damasio, juntamente com os jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, semanalmente a gente analisa casos de comunicação. Hoje nós temos um convidado muito especial, também jornalista, Rinaldo Oliveira, que ao lado da esposa, que para variar também é jornalista, Andréa Facina, o casal criou um projeto super legal, super interessante, que é o Só Notícia Boa, o site sonoticiaboa.com.br. Meus amigos, muito bem-vindos. Rinaldo, muito bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar só de coisa boa. Só de coisa boa? Pois é, eu vou começar perguntando. Jornalista gosta de notícia boa? Eu tenho certeza que gosta, mas é que, como você está na mídia, a mídia te obriga a dar as notícias que acontecem, né? Você tem muita coisa acontecendo de ruim e muita coisa acontecendo de bom também por aí. Só que as chefias escolhem as notícias ruins para publicar, porque ainda acham que as notícias ruins é que dão ibope. Aquelas que vendem mais, não? Pois é. Desculpa. E a gente está mostrando, Estevão, com os números do Só Notícia Boa, que isso é uma mentira de cabelo branco. Eu tenho cabelo branco, né? Mas é a mentira de quem tem cabelo branco, de quem não está visionário, quem não está olhando para frente. O Só Notícia Boa, para você ter uma ideia, no Instagram, há uma semana, a gente estava com 230 mil seguidores. Hoje, 7 dias depois, nós estamos com 271 mil. Mais de 40 mil pessoas seguindo a gente em uma semana. Então, isso mostra que alguma coisa está errada, que as pessoas não estão satisfeitas com o que está na mídia comum e elas estão procurando a gente, Só Notícia Boa. Coincidindo com esse período de coronavírus, então, né? Esse crescimento. Exatamente. A gente cresceu exatamente no período do... Você sabe que eu percebo que toda vez que a gente tem uma tragédia, uma catástrofe, alguma coisa de grande comoção mundial ou nacional, a nossa audiência aumenta. Não sei se as pessoas estão fugindo dos grandes veículos que ficam sempre falando daquilo, de uma forma assim, até a chatear as pessoas, né? Incomodar, e aí elas buscam uma alternativa, porque o Só Notícia Boa é um oásis, é uma alternativa. A gente não está aqui para criticar, nem dizer que a mídia é ruim, nada disso. A gente é apenas uma opção. Deixa eu aproveitar esse gancho. O Rodolfo é editor-chefe do Jornal de Brasília. Rodolfo, eu acho que é um grande desafio para você. Como que você tenta equalizar, balancear essa inundação de notícias difíceis com também boas ações, coisas legais que estão acontecendo nesse período, no Jornal de Brasília? A gente está um pouco atento a tentar balancear, Estevão. É um momento muito difícil, muito complicado, né? Nós todos confinados aí dentro das nossas casas, né? Diante de uma tragédia, né? Pessoas sendo internadas, pessoas morrendo no planeta inteiro, né? Então não é um momento fácil, né? Agora, por outro lado, ao mesmo tempo, né? Ele é um momento, né? Que exige que a gente tenha essa sensibilidade, porque a gente sabe que as pessoas estão todas muito tensas, né? Alguns médicos aí, especialistas, estão dizendo, né, que a gente tem que todos tomar nosso cuidado para que a situação de confinamento não gere depressão, não gere ansiedade, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter essa responsabilidade para não aumentar esse sentimento, essa sensação das pessoas, né? Então, contrabalançar isso com esperança, com notícia boa, é uma coisa importante, né? E tem algumas ações nesse sentido que estão acontecendo, né? A gente publicou, por exemplo, uma coisa que pode parecer singela aí, mas na última coluna de gastronomia, por exemplo, da jornalista Lu Barbo, ela publicou as iniciativas que chefes do mundo inteiro estão fazendo, já que não podem vender comida nesse momento, estão criando sites para ensinar as suas próprias receitas exclusivas para você tentar em casa. Enfim, são iniciativas desse tipo que eu acho que a gente tem que levar também, né? E eu acho que o Reinaldo faz um trabalho muito bonito nessa área, né? Isso é uma pauta maravilhosa para o Rinaldo, para a André, no Só Notícia Boa. O Alexandre Jardim está muito quietinho. Alexandre, por favor. Não, eu estou ouvindo aqui, aprendendo e achando muito interessante, até porque
por incrível que pareça, tem muito a ver com a questão de gerenciamento de crise, que é a minha praia. Porque, eu vou dizer para vocês, quando a gente mergulha num problema sério com um cliente, infelizmente ou felizmente, porque é a profissão que eu escolhi, a gente às vezes pega casos bem difíceis, né, no cenário nacional, a orientação que a gente dá é o que vocês estão falando. Para que o cliente saia do turbilhão da crise, a gente pede a ele que mergulhe em boas notícias, em bons filmes, em bons livros, enfim, que ele saia daquele momento da crise, da notícia ruim que está colocando o nome dele no turbilhão, que ele fique isolado 2, 3 dias sem se envolver naquelas notícias que só jogam ele mais para baixo e que a gente que está na parte da consultoria, da assessoria da crise, vai trabalhar essas informações para reverter a imagem dele. Então, olha que tem a ver uma coisa com a outra. Vocês falando, o momento realmente, como o Rodolfo colocou, é terrível. A iniciativa do Rinaldo é sensacional. E esse assunto, Estevão, que você trouxe para nós discutirmos, é muito dentro do momento, porque justamente quanto mais problemas se tem, e eu vivo isso no gerenciamento de crise, o melhor que se tem é falar assim, para um pouquinho, amigo, mergulha no que é bom, veja o que é positivo, muda o seu foco, a sua forma de enxergar o que está acontecendo, porque você, depois que volta, que retorna para a vida cotidiana, você volta mais leve, você tem maneiras mais fáceis de encarar a realidade e você consegue trazer daí resultados e até respostas que te fazem sair da crise. Então tem tudo a ver, é o que eu queria colocar, estou aqui ouvindo e aprendendo. Parabéns aí pela iniciativa. Voltando a bater um papo com o Rinaldo. Rinaldo, como é que foi essa migração, a sua migração e da Andréa Facina, que já vieram de redações, são jornalistas experientes, vivenciaram a pressão por aquela notícia que renda mais ibope. Como é que foi essa migração para esse oásis? Cara, é uma migração muito positiva, né? Ela é uma migração libertadora. Esse é o termo. É libertador você poder escolher o que você vai colocar no seu portal, você poder fazer as suas entrevistas, você poder colocar a matéria do tamanho que você quer. É muito libertador. Fora que, assim, tem a coisa de você perceber que você está inspirando as pessoas e que você está ajudando a curar as pessoas. O Só Notícia Boa, hoje, ele está sendo receitado por psiquiatras e psicólogos. Que legal! Que bacana. Como é que você teve esse retorno? Como que você teve esse retorno dessas receitas? Eles pedem. Ó, faz o seguinte, você tem que tomar esse remédio, faz não sei o quê, para de assistir notícia ruim e começa a ler Só Notícia Boa. Ótimo. Você entendeu? Tem essa questão que é muito bacana e não são poucos. Né? Não são poucos. E a gente também tem a história de poder estar em vários países. Nós temos leitores em 120 países. Então, isso mostra que a capilaridade da notícia boa é gigante. Quando a gente faz lives no Instagram, que a gente faz a cada 2 dias, cara, entram pessoas assim, é aleatório, tá? Eu não combino com ninguém. Entram pessoas da Austrália, do Japão, da Itália, da França, da Espanha, dos Estados Unidos, e elas começam a contar para as pessoas como elas estão enfrentando essa questão da pandemia dentro de casa e o que elas estão fazendo para tentar melhorar o dia delas. Então, uma ensina a outra de acordo com o ponto de vista do local onde elas estão, entendeu? Olha que serviço bacana. Agora, o Rinaldo, é óbvio que foi um projeto pessoal seu da Andréa, mas é claro que tem um aspecto também econômico. Você vislumbrou um nicho que não existia, ou que não estava muito bem explorado no mercado. Eu estou querendo saber o seguinte: como os anunciantes receberam e recebem? Há parceiros que continuam dispostos a dar as mãos para vocês? Valoriza? O mercado publicitário valoriza isso? Estevão, quando eu comecei o Só Notícia Boa, há 9 anos, vai fazer 9 anos agora em agosto, eles não davam nem bola para a gente. Essa é a grande realidade, porque o mercado, apesar de o mercado publicitário
incentivar os donos das empresas a gastarem rios de dinheiro para fazerem comerciais maravilhosos, mulheres lindas, carrões, aviões, praia, tal, não sei o quê, eles pegam esse material e colocam no meio da notícia ruim. Então, eles não davam bola para a gente. Bem lembrado. Aí, o que está acontecendo agora? A gente está percebendo uma mudança de mentalidade, tanto nas agências quanto nos donos das empresas. Vários donos de empresa, aí eu não estou nem falando do mídia, fizeram contato com o Só Notícia Boa porque queriam a campanha deles no nosso site. Donos. Fantástico. Eles Fantástico. passaram por cima do mídia, passaram por cima da agência de publicidade e vieram direto. Então, está havendo uma quebra de paradigmas, não só do Só Notícia Boa, mas em relação ao mercado publicitário também. Que bom. Ô, Rinaldo, existe algum outro veículo semelhante em algum outro país, não? Ou é só uma ideia única? Engraçado. Não é uma ideia única, não. Apesar que, quando eu criei o Só Notícia Boa, eu não conhecia. Existe um portal nos Estados Unidos chamado Good News Network. Esse portal foi criado por uma mulher nas mesmas condições que eu. Ela foi trabalhar, se não me engano, na CNN, empapuçou de notícia ruim e fez um portal. Ela fez antes do Só Notícia Boa. A gente tem 9 anos, acho que ela tem 10, 11, 12, uma coisa assim. Você também tem portal na Austrália, você tem portal de notícia boa na Inglaterra, são cerca de 10 no mundo. Mas agora o que vem acontecendo bastante é que os grandes portais de grandes jornais estão criando editorias de notícia boa. O G1 criou, o R7 criou, a Folha criou. A diferença, quando eles começaram a criar, eu falei, pronto, vão me quebrar. Não aconteceu. Rinaldo. Não aconteceu. Por quê? Eles põem a página no ar, mas eles não têm a expertise que a gente tem. Então, eles não conseguem alimentar. E aí o negócio não anda. Rinaldo, eu tenho uma curiosidade de repórter. Como é que você busca as notícias? Você tem fontes? Como é que é essa captação da notícia boa? Cara, é muito legal, porque assim, as redes sociais elas são fantásticas, né? Por um lado, tem o lado negativo, que você pode receber fake news, mas por outro, tem uma capilaridade incrível. Então, assim, a gente lê várias agências internacionais, várias agências nacionais e recebe o material também de assessorias de imprensa, mas em quarto lugar, que é o mais bacana, que é onde vem matéria exclusiva, é o pessoal que segue o Só Notícia Boa no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. As pessoas mandam as matérias para a gente. Hoje, inclusive, tem uma matéria exclusiva nossa que veio absolutamente por acaso durante uma live que eu estava fazendo ontem. E entrou na live um rapaz que está no Chile. É um brasileiro que pegou o carro dele, um Ford Ka, e decidiu fazer uma viagem pela América do Sul para se livrar da depressão. Pegou o carro e foi embora. Só que encontrou o coronavírus e ele está preso, entre aspas, no Chile, não consegue voltar para a Argentina, não consegue... Enfim, a viagem dele é de 55 dias, ele está 55 dias na estrada, e ele contou essa história ontem para a gente, e é um cara assim, muito alegre, muito animado, ele acabou tomando toda a nossa live, e eu fiz uma matéria especial com ele hoje, porque esse cara está animando as pessoas na internet. Ele é tão alegre, ele é tão festivo, ele é piadista, tem aquele sotaque do gaúcho tal, e assim, muito animado. Ele segurou minha live inteira, cara. Eu fiz uma matéria maravilhosa. Está na capa do Só Notícia Boa. Sensacional. Então, a gente recebe, as notícias elas pipocam. Sabe quando a gente está no Congresso Nacional, Rodolfo? Você tá dentro do Congresso e pinta uma história lá na Câmara, outra no Senado, outra não sei o que, você fica que nem louco. É a mesma coisa com a notícia boa. Pô, muito legal, bacana. A gente recebe tanta coisa que a gente tem que fazer uma triagem, e a gente perde muito tempo mais na triagem do que na própria fabricação da notícia. Pessoal, o papo é muito bom, e quando o papo é bom, geralmente o tempo é muito curto. Então, infelizmente, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, mas antes, Rinaldo, que mensagem você deixa aí para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador e para o internauta nesses tempos de coronavírus? Estevão, primeiro, fique em casa. Ponto final.
Não tem presidente da República que vai conseguir me convencer de que, em primeiro lugar, tem o trabalho. Para mim, em primeiro lugar, o que existe é a vida. Porque sem a vida não tem trabalho. Então, eu não quero saber de hipocrisia. Não é porque eu faço notícia boa que eu vou concordar com tudo que me dizem. Mas eu acho que as pessoas têm que mudar o foco. Sabe? Existe uma história de um trem. Você entra num trem, de um lado você tem uma bela paisagem verde, você tem colinas, etc. e tal. Do outro lado, você tem uma montanha escura. Você é quem escolhe o lado que você vai olhar, porque as duas coisas existem. Que bom. Tá? Então, vamos olhar. A minha questão é essa: muda o foco, sabe? Leia tudo que acontece de ruim, mas também vá procurar o que acontece de bom, senão você vai ficar louco. Você tem que ter esperança. Né? A gente tem que ter esperança, e a notícia boa faz isso com a gente. Ela traz esperança e ela inspira as pessoas a serem melhores, como cidadão mesmo. Rinaldo, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso conteúdo exclusivo do Imagem e Credibilidade. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Acessem sonoticiaboa.com.br. Abração, querido. Muito obrigado, felicidade para todo mundo, e vamos ficar em casa, gente, porque não é brincadeira o que a gente está vivendo, não, é muito sério. A gente está vendo o que está acontecendo aí na Itália, o que aconteceu na China, o que está acontecendo na Espanha, e agora em Nova York a coisa está muito complicada. Então, a gente tem que se cuidar e cuidar dos que estão próximos da gente. Esperança, positividade e vigilância. Meus queridos amigos, Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, prazer interagir com os senhores novamente aqui pelo Skype. E semana que vem a gente volta com mais um conteúdo exclusivo, Imagem e Credibilidade. Tchau, tchau, pessoal. Aguardando vocês. Abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Ótimo.